Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 191 dos fanáticos do Algarve. Hoje não temos convidados especiais, mas vamos viajar pelo desporto algarvio com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. Na entrada do programa fazemos registro de conquistadores. No futsal, o Albufeira Futsal percorreu o caminho mais difícil, mas conseguiu subir à segunda Divisão Nacional ao vencer o Livramento por 3-2 na final do play-off de subida. Mais um êxito do Mister Rosa Coutinho e do seu batalhão das quadras. Ainda no futsal, o Quarteira Futsal sagrou-se campeão do Algarve ao superar o rival Loutano na final do play-off. Na negra, a formação de Nuno Chabregas venceu por 3-2 e levou a taça do primeiro título algarvio da equipa do Quarteira. No futebol de formação, o Sporting Clube Farense, no escalão das juvenis sub-17, sagrou-se campeão nacional na segunda divisão, garantindo a subida de divisão. A equipa liderada por Hugo Gomes venceu o Santa Clara por 3-0 e festejou quando ainda faltam cumprir 3 jogos. Meus amigos, algum comentário especial sobre estas conquistas? Encarnação, começamos por aí. Olha, em primeiro lugar, boa noite Emílio, boa noite Luís, boa noite Jefferson, boa noite também a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem neste magnífico programa. Desde já, em primeiro lugar, como é óbvio, dar os parabéns às 3 equipas, ao Albufeira Futsal, ao Quarteira Futsal e também ao Sporting Clube Farense Sub-17. No que diz respeito ao futsal, é sempre enaltecer ver uma equipa a regressar aos escalões nacionais da modalidade. Quanto ao Farense e à sua equipa sub-17, é a prova provada de que efetivamente a formação está a ser bem trabalhada naquele que foi o primeiro título do Sporting Clube Farense nas camadas jovens. Portanto, dar os parabéns às 3 equipas e também, já agora, se me permitem, dar os parabéns aos sub-23 do Farense, porque vão e passaram à fase seguinte da Taça Revelação e vão jogar agora a fase de campeão. Muito bem. Mr. Moreira. Boa noite, Emílio, boa noite ao Carlos Encarnação, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas, com muita felicidade que estou aqui mais uma semana. Eu queria somente aqui dar os parabéns, parabenizar o Albufeira Futsal, o Quarteira Futsal e a formação do Farense Sub-17 por estes êxitos fantásticos e continuo nesta senda. Como dizia também o Abel Ferreira lá no Brasil, não massajem muito o ego, divirtam-se, mas comecem logo a pensar que na próxima época podem fazer coisas ainda melhor. Por isso vai daqui os meus sinceros parabéns e muito sucesso para o futuro para as 3 equipas. Muito bem, e agora vamos para o Distritalão Diagonal Seguros. Na 6ª jornada, nova troca de liderança no sexteto de campeão, com o Portimonense a recuperar o primeiro posto, enquanto o Ferreira escorregou e o Quarteirense se aproximou. No sexteto de manutenção, o Lusitano foi a única equipa que perdeu e está cada vez mais distante do seu único alvo, o Culatrense. O sexteto de campeão, o Portimonense de Nelson Moutinho recuperou os pontos perdidos ao vencer por 2-0 na visita ao Ferreiras de Ivo Soares, que perdeu os 2 últimos jogos em casa. O imortal de Leandro Palma perdeu a liderança ao perder por 2-0 na visita ao 11 Esperanças de Eduardo Barão. O quarteirense de Paulo Duarte soma e segue, voltando a vencer fora de casa, desta vez por 3-2 na visita ao Silves de Fábio Félix. No sexteto de manutenção, o Esperança de Lagos de João Pacheco recebeu o Lusitano de Jorge Viegas e venceu por 1-0. O duelo entre o Odiácher de Tony Sorumanho
e o Olhanense 1912 do estreante Guilherme Pereira terminou com uma igualdade a 2 golos. O Colaterense de Ricardo Moreira procurava somar para fugir, mas não conseguiu melhor que uma igualdade a 2 golos na recepção do Moncabé de Rui Pinto. Mister Moreira, começamos por aí. Comentário à jornada. Bom, pois vamos começar aqui pelo Ferreiras Portimonense. Não posso aqui dizer que foi bem uma desilusão, mas algo perplexo. As Ferreiras com 2 derrotas seguidas e o Portimonense, no fim de ter tido um deslize em casa com o Quarteirense, vir aqui impor uma vitória não expressiva, mas muito contundente por 2-0, e a deixar as Ferreiras aqui numa situação bastante difícil naquilo que é o ataque à liderança para poder subir de divisão. Os 11 Esperanças Imortal, o resultado talvez o mais imprevisível de todos. Ninguém pensava que no mínimo o Imortal não pudesse ir buscar pontos aos 11 Esperanças. Os 11 Esperanças tinham tido um deslize em casa com o Silves na jornada anterior, mas aquela equipa dos 11 Esperanças não é uma equipa que tenha 2, 3 resultados negativos seguidos, reage muito bem à adversidade e a impor aqui uma derrota por 2-0 ao Imortal, que ninguém pensava que fosse possível, apesar de nós sabermos quanto vale esta equipa dos 11 Esperanças e aquilo que ela tem feito, e por nós lhe temos chamado o outsider desde o início. Silves Quarteirense, o Quarteirense vende 2 vitórias seguidas, uma em Portimão e esta em Silves, e a aproximar-se do cimo da tabela e ainda a poder ter uma palavra a dizer nesta jornada que se aproxima aí. No sexteto da manutenção, Esperança de Lagos Lusitano, já se esperava que o Esperança de Lagos tivesse aqui alguma ascendência em relação ao Lusitano. O Lusitano está naquela fase mesmo que parece que é irreversível esta situação. O Odiacho Olhanense, um jogo das 2 equipas, o Odiacho um pouquinho mais descansado, com mais pontos, o Olhanense a precisar aqui de pontuar e fê-lo muito bem. A equipa reagiu muito bem com a saída do seu treinador e com a entrada do treinador interino dos Júniores, e aí buscar um ponto em Odiacho, que não é nada fácil. Eu acho que foi um excelente resultado para o Olhanense. Colaterense Moncarapachense, 2 equipas, o Colaterense mais apertado, a precisar de fazer pontos. O Moncarapachense tinha ido ganhar ao Olhão na jornada anterior, ia dividir aqui os pontos, ia ficar, o Moncarapachense praticamente já está fora desta zona de descida, e o Colaterense a somar um ponto com a derrota do Lusitano, a ficar um pouquinho mais tranquilo. Muito bem. Carnação, como é que viste esta jornada? Olha, mais uma jornada competitiva, mais uma jornada em que efetivamente o Imortal, e começo por aí, porque era um jogo importante, era um jogo que colocava frente a frente 2 equipas que gostam de dar espetáculo, que gostam de jogar futebol, e como o Luís disse muito bem, os 11 Esperanças em casa, uma equipa que tem sido para mim a grande sensação deste distritalão, a não deixar que o Imortal viesse até Faro passear. Muito pelo contrário, provavelmente, e já que a semana académica está lá ao lado, deu-lhe um recital de futebol, acabando de alguma forma por lhe colocar 2 bolas dentro da baliza contra nenhuma da formação de Albufeira. Isto é um resultado que seria, digamos que normal, caso o Portimonense não fosse a Ferreiras vencer também por 2-0, uma partida em que também, segundo me constou, foi muito equilibrada, mas este Portimonense não há dúvida que está também com o azimuth e com a vontade e com o querer de subir para o ano ao Campeonato de Portugal. Como tal, o Silves depois frente ao Quarteirense que tem vindo também a fazer um excelente campeonato, acabou por vencer num jogo onde houve 5 golos, o que mostra também esta competitividade e esta vontade que as equipas querem e têm de não só mostrar espetáculo, mas também conquistarem pontos. No que diz respeito ao sexteto de manutenção, esse empate do Colaterense frente ao Moncarapachense B, é óbvio que uma vitória colocaria a formação da Colatra
mais tranquila na tabela classificativa, mas também, como é óbvio, aproveitou a derrota do Lusitano e, tal como o Luís disse, e também concordo, de alguma forma já estará a pensar para o ano que irá descer de divisão, e depois esse empate entre Olhanense e Odiastre a 2 bolas, equipas também já com alguma tranquilidade na tabela classificativa, mas o certo é que vai ser, sem dúvida, um distritalão muito competitivo, super competitivo, quer não só para os lugares que dão acesso à subida, mas também para os lugares que dão acesso à descida de divisão. Muito bem, e em relação aos melhores marcadores, em primeiro lugar, Mário Marocas Duarte do Imortal, que continua com 21 golos. Em segundo, Tomás Fernandes do Quarteirense, que se aproximou, tem agora 16 golos. E Edinho Júnior do Ferreiras com 13 golos. E a Encarnação, agora vamos aos mais e aos menos do Distritalão. Mais, efetivamente, os 11 Esperanças pela excelente vitória, uma vitória que foi concludente, foi uma vitória por 2-0, portanto mostra tudo aquilo que nós temos vindo a falar aqui ao longo desta época da equipa liderada pelo Eduardo Barão, uma equipa que efetivamente ficou nos 5 lugares, nos 6 lugares, aliás, peço desculpa, que dão logo acesso à manutenção, e depois a querer também dizer que não está nesta zona apenas para passear, ou seja, para ficar satisfeito com aquilo que já tinha conseguido. A vitória do Portimonense em Ferreiras também é outra dos meus sinais mais para a equipa de Portimão, menos Ferreiras, que tarda a encontrar-se com os resultados e tarda também a chegar-se ali mais à frente dos lugares que dão do lugar de acesso à subida, e o Imortal, que acabou por escorregar e acabou por cair mais uma vez, como disse, frente aos 11 Esperanças. No que diz respeito ao sexteto de manutenção, vitória do Esperança de Lagos frente ao Lusitano, Lagos tranquilo na tabela classificativa, sabe que vai para onde vai continuar na primeira distrital, e depois o empate da equipa da Colatra a 2 bolas com a formação do Moncarapachense B, o que também antevê que possa de alguma forma estar mais tranquilo. Nota negativa, efetivamente, para o Lusitano, que penso não terá outra volta senão descer de divisão este ano à segunda distrital. Mr. Moreira, os mais e os menos. Bom, eu como sempre gosto de começar aqui pelos de menos, e eu desta vez acho que é a única, vou pôr aqui 2 equipas em cada contexto. Eu vou aqui para o negativo, tenho o Imortal e as Ferreiras, 2 equipas que querem subir divisão, não podem ter estes resultados seguidos que têm vindo a ter. O Imortal veio perder aos 11 Esperanças de uma forma 2-0 sem resposta, a equipa com dificuldades aqui em termos da sua finalização, por isso algo neste momento que se deve estar a passar nesta equipa do Imortal, a pressão que não está a conseguir realmente desenvolver aquilo que tem vindo a fazer no campeonato. As Ferreiras, aspas, que em casa com o Portimonense, em casa uma equipa que é muito habituada a andar nestas andanças do que é a primeira distrital, muito bem organizada, a sua estrutura, a sua equipa técnica liderada pelo Ivo, uma excelente equipa de jogadores. Portanto, são 2 equipas que neste momento não podiam, como costuma dizer na gíria, vacilar neste momento do campeonato. Portanto, são as 2 equipas que eu meto aqui com nota negativa. Nota positiva também tem 2, e estou como Encarnação, tenho os 11 Esperanças e o Portimonense. Os 11 Esperanças, pois mesmo com aquele deslize que teve a semana passada com o Silves, a demonstrar o porquê que nós temos vindo aqui a enaltecer todo o trabalho que se tem vindo a fazer naquele 11 Esperanças. O Portimonense, porque vinha do resultado menos bom em casa com o Quarteirense, e vir a casa das Ferreiras também ganhar por 2-0 sem uma resposta, em termos daquilo que é o marcador também das Ferreiras, demonstra neste momento os níveis de motivação daquela equipa que vai em Portimão, uma equipa jovem, muito intensa, com processos de jogo muito bem assimilados. Portanto, o meu mais vai para estas 2 equipas, 11 Esperanças e Portimonense. Muito bem. E agora vamos para a próxima jornada.
e na próxima jornada vamos ter no sexteto de campeão Silves Imortal. Na primeira volta o Imortal venceu por 3-2. Quarteirense Ferreiras, primeira volta 4-3 para as Ferreiras. Portimonense 11 Esperanças, o empate a 0 na primeira volta. No sexteto de manutenção, Moncabé Odiacher, primeira volta 4-0 para o Odiacher. Olhanense 1912 contra o Esperança de Lagos, um empate a 1 gol na primeira volta. E o Lusitano Colatrense, 2-0 para o Colatrense na primeira volta. Agora é que isto pega fogo. Mister. Bom, esta jornada, se eu não estou em erro, esta e mais 3 são daquelas pesadas, mas esta acho que vai ser a primordial, é aquela onde as equipas candidatas à subida não podem sequer falhar. Neste Imortal Silves, o Silves tranquilo, a fazer o seu campeonato muito bem também. Agora o Imortal, com um grau de dificuldade elevadíssimo, está minimamente proibido de perder, porque se perder vai cavar aqui um fosso. Neste momento já está a 2 do Portimonense, o Portimonense ganhando em casa aos outros Esperanças, se isso acontecer, vejam só, portanto a falta de 3 jornadas, portanto é uma jornada que pode ser realmente catastrófica para estas equipas. Corteirense Ferreiras é o jogo com grau de dificuldade mais elevado, um jogo de vida ou de morte, tanto para o Corteirense para se aproximar da tabela lá em cima e ter ainda uma oportunidade de disputar esta subida, e as Ferreiras, com estes 2 resultados, não pode vir sequer nem empatar a Corteira. O Portimonense são Esperanças. O Portimonense galvanizado neste momento em primeiro lugar vai receber os 11 Esperanças, mas não se pode esquecer que os 11 Esperanças em casa deu chapa 2 ao Imortal e nem deixou eles respirar, por isso adivinha-se aqui um jogo também de um grau de dificuldade elevado para o Portimonense. No sistema de manutenção, o Moncarapachense ao Diastro, as 2 equipas estão minimamente já tranquilas, podem desenvolver um futebol já mais atrativo, sem se preocupar tanto com os pontos. Tanto uma equipa como outra, no meu ponto de vista, já estão livres de perigo, portanto um jogo equilibrado. Lusitano Colatrense, aqui é o jogo onde se vai ditar esta semana, se é já esta semana que o Lusitano desce divisão ou será só na próxima, e eu penso que o Colatrense aqui indo buscar, nem que seja um ponto ao Lusitano, vai resolver esta situação de uma vez por todas. O Olhanense Esperança de Lagos, o Olhanense que veio de uma situação da saída do seu treinador e da entrada do seu treinador interino, a fazer um bom jogo lá fora. Neste momento, recebendo o Esperança de Lagos, tem todas as condições, no mínimo, para pontuar 1 a 3 pontos, e também, dependendo do resultado entre o Lusitano e o Colatrense, a resolver já a situação e depois fazer um resto de campeonato tranquilo. E a Carnação, como é que estás a ver a próxima jornada? Olha, eu estou-me a rir, efetivamente, no que diz respeito ao apuramento para campeão. É uma jornada completamente de loucos, e o Luís disse muito bem. Qualquer dos jogos que se possa aqui comentar, dizer que as 3 equipas que vão à frente vão ter adversários complicadíssimos. A visita do Ferreiras à Quarteira, ao Quarteirense, a recepção dos 11 Esperanças a Portimão, portanto irá jogar com o Portimonense, e a visita do Imortal a Silves. Portanto, face aos últimos resultados da última jornada, e como é óbvio, qualquer deslize, quer de Ferreiras, quer de Portimonense, quer de Imortal, acaba por criar aqui grande ou uma enorme confusão nos lugares que dão acesso depois para a subida. No que diz respeito ao sexteto de manutenção, aí sim concordo em pleno com o Luís. Penso que o jogo-chave desta jornada será o Lusitano Vila Real Santo António Colatrense. Em caso de vitória, de empate ou vitória, o Colatrense automaticamente garante uma posição favorável no que diz respeito às contas para a manutenção, e o Lusitano acaba por descer ao segundo escalão da Associação de Futebol do Algarve. Os outros jogos, efetivamente, são jogos para cumprir calendário, mas lá está, acaba por ser também dentro daquilo que nós temos vindo a falar, e vamos falando sempre neste programa, que este distritalão, quer no sexteto de apuramento campeão, quer no sexteto de manutenção, está muito equilibrado, e certeza que iremos ter grandes jogos, mais uma vez, no próximo sábado, por estes campos algarvios. Muito bem.
e Mr. Moreira, vamos diretos para a segunda liga, jornada 32. O Portimonense de Ricardo Pessoa perdeu por 2-1 na visita ao Académico de Viseu, mas mantém os 4 pontos sobre o lugar de play-off, quando faltam disputar 6 pontos. E na próxima jornada vai receber o Futebol Clube do Porto B para definir em definitivo as posições. Comentário. Bom, já se adivinhava que este jogo do Portimonense fosse um jogo um pouco com grau de dificuldade elevado, derivado àquilo que o Académico tem vindo a fazer no campeonato, está classificado em 9º lugar, com 44 pontos. Mesmo assim, o Portimonense a discutir bem o resultado lá em cima, e a perder, e com aqui um pouquinho de sorte também é preciso, a continuar a manter os 4 pontos do play-off, pois que as outras 3 equipas também perderam. O Passos Ferreira perdeu com a Alverca por 1-0, o Oliveirense perdeu 5-0 em Leiria, e o Mafra perdeu em casa também com o Leixões por 2-1. Por isso, manteve aqui os 4 pontos, e ainda bem, para no próximo fim de semana, este jogo em Portimão com o Porto B, o Portimonense aqui, no mínimo não perder e poder continuar aqui a ter alguma folga para acabar esta reta final de uma forma não tão pressionada com aquilo que é os resultados. Muito bem, Encarnação, como é que estás a ver o Portimonense nesta ponta final? Olha, foi uma visita a um treinador que já treinou o Portimonense, ao Sérgio Vieira, que esteve a perder e acabou de alguma forma por conseguir dar volta ao resultado, o que deixou o Portimonense numa posição também ainda não tranquila, ainda mais, e como tu disseste muito bem, visto que vai receber o Futebol Clube do Porto B, 2 pontos que de alguma forma se separam na tabela classificativa. O Portimonense joga em casa, joga perante o seu público, joga perante a sua massa associativa e, como é óbvio, tem essa obrigação, não digo de convencer, porque isto é jogar bonito e não ganhar, não dá pontos, e os resultados são aqueles que efetivamente as bolas entram na baliza, seja de uma forma ou de outra, que acaba por ser o mais importante. Já terá que ter em conta que a formação de Passos de Ferreira, que recentemente também trocou o treinador, vai receber o Felgueiras, outra equipa do Norte. E quando digo isto, uma equipa do Norte, é que efetivamente nós sabemos que nestas alturas, muitas das vezes, equipas já tranquilas na tabela classificativa procuram de alguma forma descomprimir um pouco, dando assim a possibilidade de que aquelas estão numa situação mais aflitiva consigam de alguma forma chegar lá em cima. Portanto, vai ser mais uma jornada complicada e, como o Luís disse muito bem, subscrevo, irá aqui já clarificar muita coisa no que diz respeito a este Portimonense, se dará o salto em frente e ficará mais tranquilo para as últimas jornadas, ou se volta de novo a entrar na confusão e, como é óbvio, a ter que andar também com a calculadora na mão para tentar perceber se fica ou não na segunda liga. Ora, aí está. E, Encarnação, vamos para a Primeira Liga, jornada 32. O Farense de Tozé Marreco regressou às vitórias caseiras ao derrotar o Famalicão por 2-1. No entanto, o Boa Vista também venceu e agora estão 3 galos para um play-off. Na próxima jornada, uma viagem ao terreno do Vitória de Guimarães. Comentário. Olha, comentário, e por incrível que pareça, um bom jogo por parte do Farense, bem conseguido. Por incrível que pareça, na primeira oportunidade que tem de fazer um golo, o Famalicão conseguiu marcar. Foi muito bom o Farense também, antes do intervalo, conseguir empatar a partida e, como é óbvio, deixou uma segunda parte em aberto para o resto do jogo. Mas um Farense que teve bem, na minha modesta opinião, procurou e tinha que o fazer de vencer o jogo para continuar ainda a ter a esperança de chegar a um lugar que lhe dê alguma tranquilidade a 2 jornadas do final desta Liga Betclic. Mas depois aconteceu aquilo que, na minha opinião, devia ter acontecido, foi o Boa Vista efetivamente ir ganhar a Aves. E digo isto porque, de alguma forma, há aqui um cenário que todos nós, quem está no mundo do futebol e quem gosta do Farense, tem que perceber. O foco do Farense neste momento tem que ser só um, que é
chegar ao 17º lugar, que é o lugar que dá acesso a poder ir disputar um play-off com o terceiro classificado da segunda liga. Como tal, não se antevê jornadas fáceis. O Farense, na minha opinião, o Farense e o Boa Vista são os dois clubes que mais complicado têm a sua missão. Recordar que o Boa Vista vai receber o Porto e vai a Moreira de Cónegos, vai jogar com o Moreirense. Já a equipa do Aves vai à Amadora e recebe o Aroca. Portanto, são aqui cenários em que efetivamente o Farense tem esse calendário muito mais complicado. O Guimarães, em caso de vitória, carimba o passaporte para a Conference League já da próxima época, portanto também tem um objetivo quando entrar em campo, e vai ser sem dúvida um jogo muito complicado para o Farense. Mas, como é óbvio, o Farense tem conseguido inclusive melhores resultados fora do São Luís, quer no São Luís, mas esta vitória foi efetivamente aqui um enorme balão de oxigénio, um golo, diga-se passagem, monumental do Dário Poveda, do meio da rua, que deu os 3 pontos ao Farense. Há que aguardar, há que esperar, até ao lavar dos cestos, como se costuma dizer, são as vindimas, já são vindimas, e o Farense, como é óbvio, num cenário muito mais complicado do que o Aves, na minha modesta opinião, e tendo quer o Aves, quer o Boa Vista a possibilidade de, em caso de igualdade com o Farense, ficarem à frente, porque empataram nas suas casas e ambas vieram ganhar pela margem mínima ao São Luís. Vamos então ver, vamos aguardar, vamos ter a esperança. O Farense terá que, pelo menos, não perder em Guimarães, se vencer ainda melhor, mas efetivamente aquilo que será para mim o jogo-chave desta época é na última jornada, frente ao Santa Clara, no estádio de São Luís. Muito bem, vamos aguardar. E, Mister, comentário. Bom, o Encarnação já fez aqui um resumo bastante elucidativo daquilo que se passou o fim de semana aqui em Faro, mas eu queria acrescentar aqui que foi dos jogos que o Farense fez muito como competente, porque não jogou com uma equipa qualquer, jogou com o Famalicão, que é uma equipa que tem vindo o campeonato todo a estar sempre acima do meio da tabela, uma equipa cheia de valores individuais e coletivos. Por isso, um Famalicão não é uma equipa sempre fácil de bater. Uma equipa que teve a ganhar e que o Farense teve que responder. Conseguiu reagir, empatar e depois, então, acreditou sempre até ao fim que podia ganhar e aconteceu com esse golo fundamental do Dário, que fez com que o Farense somasse aqui 3 pontos e continuasse ainda a sonhar. Eu queria deixar aqui uma nota que no futebol não há impossíveis. Há coisas difíceis, mas não há impossíveis. Basta nós ontem termos visto o que aconteceu naquela meia-final da Liga dos Campeões para perceber o que é futebol. Por isso o Farense tem neste momento uma janela de oportunidade de poder ir a Guimarães discutir o jogo e quem sabe ganhá-lo, porque no futebol não há impossíveis, e depois perceber o que vai acontecer no jogo do Estrela da Amadora com o Aves e o Boa Vista, que recebe o Porto em casa. Por isso, ainda vejo aqui o Farense com muita possibilidade de reverter uma situação e quem sabe nós, no último jogo aqui, depois com o Farense Santa Clara, podemos fechar a manutenção do Farense na primeira divisão. Muito bem, vamos ver. E chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.